Fala, galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Prontos para mais uma aula do livro Vidas Vazias? Hoje vai ser a nossa quinta aula e nós vamos estudar os capítulos 9 e 10. Então, sem mais delongas, vamos lá! Vamos iniciar falando do checklist da semana passada. Foi um checklist curtinho, só com 3 itens. Vamos colocar aqui na tela. O primeiro dizia para não sermos a pessoa que provoca escândalo em parte alguma. Espero, na verdade, que vocês tenham tido uma semana bem tranquila, sem situações escandalosas, mas se no futuro acontecer, vamos ser aquela pessoa que traz o equilíbrio e não o escândalo. Nas horas de dor, busquemos Jesus. E nas horas de paz, busquemos Jesus também. Ele tem que ser o nosso companheiro, nosso amigo de todas as horas. Não só nas horas de dor, mas nas horas de paz também. Então, cumprimos aí os itens da nossa lista, não só nessa semana, mas sempre. Vamos lá para o capítulo 9, Bendize. Nesse capítulo, a Joana ela vai trazer uma série de reflexões para nós a respeito de como muitas vezes não percebemos os tesouros que Deus nos concede. São coisas tão pequenas do dia a dia que se tornam uma rotina. A gente leva isso aí numa naturalidade tão grande, na verdade são verdadeiros presentes, um verdadeiro tesouro. E a gente se acostumou com isso. Isso aí é normal. Ela vai citar alguns exemplos. Vamos ver o que ela diz. Ela fala, por exemplo, do processo de digestão. Quando a gente come alguma coisa ou bebe algo, né? Onde bilhões de células trabalham para que a gente absorva os nutrientes e permaneça forte. Bilhões de células trabalham por nós, para o nosso bem-estar. Ela cita também o pensamento. Gente, quantos pensamentos nós temos num dia? Nossa, centenas, vários. E quando a gente pensa, os nossos neurônios, milhares, estão ali trabalhando para que muitas vezes a gente consiga ter uma ideia incrível. Seja às vezes na arte, na música, ou uma solução para um problema do dia a dia. Ou, não, deixa eu pensar aqui numa receita, numa coisa legal. E a gente vai pensando e os nossos neurônios, vamos lá Camila, você consegue. Coisas do dia a dia que a gente não tem nem noção. Presentes de Deus. Ela vai citar também, por exemplo, o coração. Essa bomba que não para, não descansa, jorrando sangue para o corpo todo, o tempo todo. Mesmo quando a gente vai deitar para descansar, o nosso coração continua lá. Então, gente, são coisas, são presentes que Deus nos dá e muitas vezes a gente não valoriza. Nós temos que voltar esse olhar para as coisas boas que Deus sempre está nos dando. E ela cita que mesmo aqueles corpos enfermos, as pessoas doentes, mesmo assim são grandes dádivas, porque só o fato de estarmos reencarnados já é um presente grande. Porque muitos querem estar aqui, porque é aqui, gente, que a gente consegue, de fato, evoluir e nos melhorarmos. Porque do lado de lá é muito mais fácil. Né? A gente está cercado de pessoas boas, de situações boas. Aqui é a hora da prova. Então, aqui que a gente realmente paga os nossos débitos do passado. Então, muita gente quer estar aqui e não está. Não tem essa oportunidade. Então, só de estarmos aqui, muitas vezes, mesmo com o corpo enfermo, é um presente, é uma dádiva. Deus é o artista gerador da vida. E nós temos que bendizê-lo a todo momento. Todo momento, quando a gente abrir os olhos. Caramba, mais um dia. Obrigado, meu Deus. Obrigada. Porque quantas pessoas não conseguiram acordar no dia seguinte? Não é? Então, a vida é uma bênção. E mesmo com essa bênção, essas bênçãos, né, vamos botar no plural, muitas vezes nos deixamos levar por pequenas ocorrências desagradáveis. Já citei aqui alguns exemplos de o quanto que a nossa vida é um presente,
Mas às vezes acontece uma situação pequena, uma ocorrência desagradável, que acontece, né? Quase todo dia acontece. E muitas vezes a gente nos deixa levar. Ah, meu Deus, é o fim do mundo. Não é? Damos uma importância para essas ocorrências desagradáveis muito maior do que elas mereciam. Muito maior. E com isso, gente, olha o que acontece. Muitas vezes o nosso corpo adoece. Porque a gente entra nesse processo de desânimo com essas ocorrências, né, desagradáveis. A gente vai entrando num processo de desânimo e sem vontade mais de viver. E o nosso corpo adoece. Essa dádiva, esse presente. As bilhões de células, milhares de neurônios vão adoecendo. Porque com o nosso pensamento, o nosso espírito se entrega para essas ocorrências desagradáveis. Então, esse presente que Deus nos dá, que trabalha o tempo todo por nós, pelo nosso bem-estar, muitas vezes não valorizamos. Muitas vezes não valorizamos. Gente, a Maíse Braga, há pouco tempo, lançou uma palestra incrível. Quem tiver oportunidade de assistir ela completa, assista. Vou deixar, inclusive, aqui na descrição o link para vocês acessarem. E eu vou colocar um trechinho onde ela fala justamente disso. Como o nosso corpo adoece através desses nossos pensamentos negativos, desse nosso desânimo. Então, com vocês, Maíse Braga. Quando nós começamos a nos deixar impregnar pela desesperança, quando nós não temos sonhos para o dia de amanhã, nós começamos a ter um mal-estar que é até físico. Porque é claro que nós vamos em busca de energias que não são as mais positivas. E vamos impregnando o nosso espírito e depois os nossos órgãos físicos. E somatizando tudo isso, nós acabamos desenvolvendo enfermidades seríssimas. O Chico dizia que, pelo que ele ouvia dos amigos espirituais, não havia uma enfermidade no mundo que não tivesse começado de um instante de desânimo. Mesmo aquelas que vinham do nosso passado e que eram, de alguma forma, resgates. Por isso, nós que hoje nos preocupamos de anos a essa parte, tanto com a nossa alimentação, porque os médicos, a ciência avança e nos ensina, isso não faz bem, isso é melhor. Não nos preocupamos em nos alimentar emocional e espiritualmente para vivermos com qualidade e muito mais. Há pessoas que têm moratórias impressionantes, porque os médicos as desenganam. Eu tive amigos e amigas que o médico textualmente disse: olha, eu vou dar alta para a senhora morrer em casa com os seus. E a pessoa viveu mais 30 anos. Porque quando ela saiu dali, ela mudou alguma coisa fundamental na vida dela. E não foi só a questão dos remédios, não. Foi a questão do pensar, do sentir, do gostar de novo de viver. Gente, essa palestra é incrível. Eu recomendo que vocês assistam, porque ela está muito ligada ao nosso estudo. Não só a aula de hoje, mas o nosso curso Vidas Vazias está muito ligada, né? Essa palestra Gostar de Viver. E a Maíse é uma palestrante incrível, ela tem uma oratória muito boa e deixa os ensinamentos ainda mais gravados em nossos corações. Então, sempre que eu perceber que o nosso tema da aula tem a ver aí com o que ela falou nessa palestra, eu vou colocar um trechinho, porque realmente é uma palestra muito boa. Todas são, mas essa está muito vinculada ao nosso estudo. Então, gente, com isso, no final desse capítulo, a Joana, ela traz algumas reflexões para nós. Eu vou ler algumas aqui, para a gente poder internalizar isso. Joana nos diz: é certo que não consegues tudo o que desejas, mas não te permitas a rebeldia por causa disso. Há razões poderosas que trabalharam para que assim ocorra, em razão da programação do teu futuro que nem sequer imaginas.
Então, gente, muitas vezes a gente não consegue aquilo que a gente quer. E a gente fica se perguntando, mas por que, meu Deus? Se eu fiz tudo certo, se eu estava no caminho ali certinho, por que que isso não veio para mim? E, gente, tem razões que a gente nem imagina. Razões que muitas vezes a gente concordou quando estávamos ali na erraticidade, no mundo espiritual. E agora a gente passa e fica, às vezes, rebeldes. Poxa, eu não queria que fosse assim. Eu trabalhei para conseguir isso, isso e isso. Eu busquei isso e isso dessa forma. Por que que as coisas aconteceram diferentes do que eu esperava? A gente não pode, né, ter uma atitude de rebeldia, não podemos nos entregar para o desânimo, perder a vontade de viver por conta dessas ocorrências. Porque a gente não sabe de tudo que está por trás. E claro, gente, a partir do momento que a gente acredita em Deus, a gente acredita na justiça dele, nós não somos vítimas de injustiças. A gente passa por aquilo que temos que passar. É simples assim. Vamos ver o que Joana fala mais. Impede-te o desespero em qualquer situação, especialmente quando ignoras a causa do aparente insucesso de hoje, que se poderá transformar em bênção para o futuro. Então, gente, não tem por que a gente se desesperar diante das situações que ocorrem. Porque muitas vezes essa situação que traz uma tristeza, que a gente considera um insucesso, lá na frente a gente vai ver, meu Deus, que bênção. Ainda bem que eu passei por aquilo. Porque a gente não tem noção das coisas que podem acontecer, não temos noção do nosso passado. Então, o que nós podemos fazer muitas vezes é aceitar aquela situação sem rebeldia. O insucesso de hoje, a tristeza de hoje, muitas vezes é bênção lá na frente. E a gente vai agradecer. Sob determinado aspecto, está se colhendo aquilo que merece, semeado ontem. Não podemos nos esquecer que nós temos sucessivas vidas e o que a gente aprontou na vida passada. A gente pode estar colhendo agora. Muito provavelmente estamos colhendo aí alguma coisa do passado. E temos que colher, né, sem reclamar e plantando já para a próxima vida. Temos que nos preocupar com isso também. Como é que a gente quer colher aí no futuro? Depende do nosso presente. Aprende a transformar em sucesso aquilo que considerastes um fracasso. Veio aquela situação, né? Aquele fracasso, vamos colocar assim, aquele fracasso. Em qualquer, seja no trabalho, seja em relacionamentos, veio aquele fracasso. Vamos tentar transformar isso num sucesso, numa oportunidade de aprendizado, numa oportunidade de perceber as bênçãos que vêm através disso. Porque é uma coisa que eu já falei aqui, vou sempre repetir, muitas vezes, na maioria das vezes, 97,3%, né, por cento aí das vezes, a gente só aprende através da dor. Então, não deixe de ser uma excelente professora. Então, transformar o fracasso em sucesso, em oportunidade de nos renovarmos e de aprender. Certinho? Bom, capítulo 10, vamos lá para ele, que se chama Divertimentos e Futilidades. Bom, gente, divertimentos e futilidades. Vamos ver o que Joana nos traz a respeito disso. Esse capítulo é um puxãozinho de orelha, vocês vão ver. Prepara aí, senta, está em pé, senta. Bom, a busca por momentos de prazer é uma coisa muito natural do nosso espírito. Né? A gente quer ter aqueles momentos de descontração, de alegria. E a espiritualidade não condena isso de forma alguma. Na verdade, a espiritualidade não condena nada. Né? A gente não existe condenação na doutrina espírita. Mas, falando especificamente desse tema, né, a espiritualidade não é contra nada disso. Aqueles divertimentos saudáveis, né? Aqueles divertimentos saudáveis. A espiritualidade, inclusive, nos incentiva a ter momentos assim, de descontração. Porém,
aqueles divertimentos e futilidades que causam desequilíbrio, que são viciantes, que são fugas psicológicas, esses sim devem ser evitados e muito por nós. Porque vai gerar uma onda de desequilíbrio que muitas vezes a gente leva, inclusive, para outras vidas. Muitos desses comportamentos têm origem no pensamento. É uma coisa que ela vai falar bastante aqui. Às vezes é aquele pensamento, né? Fútil. Aquele pensamento besta. Ou pensamentozinho bobo. Mas que é aquele, ó. Ele continua. E aí você vai fazendo uma coisa e volta aquele pensamento fútil. Aquele pensamento, muitas vezes, alguns com traços de desequilíbrios sexuais, outros, né, no sentido de vingança, mentalizando aquela pessoa que a gente não gosta se dando mal, e vem aquele pensamento. E a gente vai alimentando ali, ó, vai aguando igual uma plantinha, adubando, e quando a gente vê, aquilo ali nos domina, aquilo ali são horas do nosso dia, aquilo ali é todo dia, e ó, vamos só decaindo na nossa vibração espiritual. Temos que ter cuidado. Muitos desses comportamentos têm origem no pensamento e por trás disso, muitas vezes, espíritos que nos inspiram a continuar semeando esse tipo de pensamento. O que está aqui na nossa cachola? Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Nós temos, Joana recomenda, temos que fazer um planejamento das nossas horas para que elas sejam aplicadas, sim, nos divertimentos saudáveis, né, que nós precisamos ter, mas principalmente nos compromissos que devemos cumprir. E eu não falo aqui, gente, só de trabalho, né? É muito mais do que isso, né? Quantas horas eu vou aplicar, né, nas minhas tarefas, por exemplo, no trabalho, da escola ou dentro de casa, nas tarefas domésticas? Quantas horas eu vou dedicar ao estudo da doutrina espírita, à meditação, ao cuidado com a família, a um trabalho de caridade? Temos que planejar as nossas horas. A gente não pode ir assim, vou deixar a vida me levar. Cada dia eu vou fazer uma coisa diferente. Não é saudável isso. A gente precisa se organizar. A gente precisa ter um equilíbrio emocional, nós precisamos de silêncio interior. Isso não quer dizer mente vazia, porque mente vazia é um estado realmente complicado, é perigoso. Joana nos diz, são perigosos tanto os estados de mente vazia como os de pensamentos frívolos. Então não é ficar sem pensar nada, é aquele silêncio interior, é o olhar para si, é analisar o que está ruim, precisa melhorar, e o que está bom, que dá para ampliar. É o silêncio interior, é a meditação, é a prece. Um alerta que Joana vai fazer bastante nesse capítulo, gente, é liberta-te do virtual e volta a viver o real. Né? A gente está aí no auge das redes sociais, do acesso à internet, celular, computador, e muitas vezes a gente esquece de viver a vida real. Só nesse virtual, quando a gente vê, passamos horas ali, ó, só jogando o dedão para cima, vendo aí o feed, né, do Instagram, do Facebook e tudo mais. Muito bem, olha só o que a Joana vai falar aqui, né? Tá aqui o nosso livrinho, vou fazer a leitura nesse capítulo 10. Vou ler exatamente o que a Joana nos diz. E eu, sim, né? Ela fala assim, faz uma análise sincera. Eu tô lendo pra mim, tá, gente? Vamos lá. Faz uma análise sincera do teu recente comportamento em relação ao tempo útil. Vamos analisar. Ela vai trazer uma série de perguntas aqui, nós vamos refletir sobre isso. Bom, quantos livros edificantes lestes no último mês? E aí, quantos livros edificantes vocês leram? Vou aqui pensar em mim também. Mas eu não tive tempo. Foi um mês muito corrido. Mês de férias, né? As crianças todas em casa. Foi muito complicado esse mês. A gente pode pensar assim. Olha o que a Joana vai falar. Dirás que não tivestes tempo ou disposição para fazê-lo. E certo,
porque estava tomado pelas frivolidades virtuais. Então, muitas vezes a gente tem tempo de ficar ali no celular, no computador, horas, mas não temos tempo de ler um livro espírita. É para se pensar. De tudo quanto programastes fazer, que lograstes realizar conforme o planejamento, o que fizestes? Tudo que planejamos aí. Muitas vezes a gente faz um planejamento semanal, às vezes mensal, às vezes do ano. De tudo que a gente planejou, quantos itens da lista a gente conseguiu riscar? Talvez o cansaço não te haja permitido. A gente pode falar, mas eu estava cansada. Foi muito puxado esses dias aí. Não tenho tempo, estou muito cansada. Talvez o cansaço não te haja permitido, mas esse estado não será resultado natural do nada fazer das horas mal aplicadas? Talvez se tivesse tido um planejamento de tem hora para tudo, tem hora para o meu divertimento saudável, tem hora para ler, tem hora para o descanso, tem hora para... Enfim, talvez a gente não estaria nesse estado já de esgotamento. Quantas missivas e conversações edificantes tivestes com pessoas problemas que te necessitavam? Quantas pessoas que estão precisando de nós, que são pessoas problemas, como ela coloca aqui, a gente realmente sentou, conversou e tentou ajudar? Quantas foram? É provável que não tinhas disposição naquele momento, porque acabavas de percorrer as páginas sociais da comunicação virtual e ainda não havias digerido uma parte sequer, estando em paisagens das nuvens mentais. Então, muitas vezes a pessoa está ali precisando de nós, mas a gente não tem disposição, porque às vezes a internet não deixa. Então, gente, é um puxãozinho de orelha que a Joana nos dá. Às vezes, não é que ela está condenando aqui as redes sociais ou qualquer coisa do tipo, não vamos levar aí ao pé da letra, não é isso. É ter hora para tudo. E muitas vezes a gente está percebendo que as pessoas, muitos estão ali no mesmo ambiente, mas nas nuvens mentais, sem ter um olho no olho, sem ter uma conversa. Então é libertar muitas vezes do virtual e voltar a viver o real. Quando for preciso. O nosso curso aqui é virtual. É um exemplo dessa ferramenta que pode ser usado para coisas boas. Mas não é só ela. A gente precisa voltar para o real. A gente precisa planejar nossas horas. Olha, agora é hora disso. Agora eu vou mexer um pouquinho no celular. Agora eu vou ler um livro. Agora eu vou ficar com a minha família. Agora eu vou dar uma ligada para aquela pessoa que está com problema para conversar com ela. É fazer isso. É simples. Não é difícil, não. Não é complicado, não. Na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina. Tá certo? Muito bem. Essa foi a nossa aula. Vou deixar aqui o checklist dessa semana. Vamos colocar aqui na tela. Primeiro item, valorize o corpo que Deus te deu. E todo momento a gente tem que agradecer. Acordamos? Obrigada, Deus. Obrigado por mais um dia. Cultive pensamentos edificantes, mesmo quando o desânimo vier. E ele vai vir. O desânimo, gente, ele vai vir. É normal. Mas a gente vai tentar ainda assim cultivar pensamentos edificantes. Saber que nem sempre temos aquilo que queremos para o nosso próprio bem. O insucesso de hoje, gente, pode ser a bênção de amanhã. Vamos entender isso, vamos aceitar. Busque divertimentos saudáveis e fuja daqueles que causam desequilíbrio. Né? Vamos fugir daqueles, né, que a gente sabe que nos esgotam emocionalmente, fisicamente. E vamos buscar, né, os divertimentos saudáveis, claro, tudo no seu momento, tudo na sua hora. E controle os pensamentos, vamos controlar essa nossa cachola, beleza? Vem um pensamento ruim? Vamos substituir ele por um bom. É simples assim. É moleza, mamão com açúcar. Vamos juntos, gente. Vai dar certo, se Deus quiser. Essa foi a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente volta. Até a próxima, se Deus quiser.